primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Nós fizemos agora, no final de março, por um simples motivo, a gente queria sentir como é que ia ser a questão econômica do Brasil. Então, a gente está aqui nesse momento com várias empresas em recuperação judicial, Gol, Lojas Rede. Hoje saiu o resultado da Casas Bahia com 1 bilhão de lucro. Janeiro e fevereiro com recorde de recuperação judicial. E, em detrimento disso, nós tivemos também empresas indo bem nesse cenário de turbulência. Ou seja, se souber fazer de forma correta, a gente consegue circular na turbulência e consegue fazer um trabalho de excelência com o caixa das empresas, elevando as empresas. E esse é o papel do IBEF, né? Então, o papel do IBEF ele tem 3 pilares, que é, primeiro, networking de qualidade, que é o que vocês estão vendo aqui. Segundo, as empresas que estão conosco, elas devem, né, e a gente incentiva que elas façam negócios. E o terceiro pilar é a informação de qualidade. Então, o sentido da reunião de hoje aqui, desse encontro entre amigos, é que a gente tenha palestras relevantes, que possam trazer informações relevantes para que vocês lá na ponta possam saber, ou pelo menos ter uma referência do que fazer. E a gente não está sozinho no mundo, né? Profissionalmente, nem pessoalmente, nem ninguém. O IBEF só tem esse crescimento por causa dos nossos parceiros. Então, eu queria, Gerson, né, agradecer... Vem cá, Gerson, vem cá. Uma salva de palmas para o Gerson, gente. Queria agradecer ao Gerson, da TOTS, que é um parceiro muito especial nosso, está sempre conosco, e é uma das empresas de referência que tem circulado na turbulência de forma muito positiva, né? Tá certo que o Gerson compra todo mundo, né? Mas ele circula de forma muito positiva. Então, eu quero agradecer não só o evento de hoje, a parceria, mas eu quero agradecer todos os anos que você acreditou no IBEF. Ok? Dá uma palavrinha? Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade, Júlio, IBEF, Grupo Bamac, grande cliente, parceiro estratégico. Você deu espaço, né, um espaço novo, né? A gente faria em outra empresa, né? Outra marca do grupo. Decidimos em conjunto fazer aqui. A ideia aqui, eu acho que você já contextualizou bem a ideia do evento, né? Ou seja, cenário extremamente desafiador. E hoje a gente tem um time de peso aqui para explorar, né? E o nosso propósito, o nosso foco é ganho de eficiência, produtividade, como que a gente passa por esse cenário. Queria agradecer a oportunidade, né? E não sei, vamos chamar o André ou você segue aqui? Vamos chamar o vídeo, por favor. Salva de palmas, pessoal. Bom, é porque eu estou fazendo isso aqui, está tudo no script, né, Márcio? Né? Queria chamar aqui, né, outras pessoas que estão conosco aqui, Clemente, Pindro, Marcelo, por favor. Uma salva de palmas. Eu tenho uma filosofia, e o IBEF também tem essa filosofia de estar junto, né, também de parceiros de excelência, e eu não preciso falar nada. Vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui, para mim, não é uma concessionária, é um escritório do Google, né? Então, aqui é uma excelência, e eu quero agradecer também o apoio que vocês estão dando para a gente, abrindo uma casa, já é a segunda vez, né? O primeiro evento que nós fizemos final do ano passado, nós fizemos ali na concessionária de vocês, na Porsche, abrindo aqui para vocês. Eu quero parabenizar e agradecer todo o apoio que vocês têm dado para o IBEF. Isso para a gente é muito importante, a gente valoriza muito isso. Ok? Na palavra para vocês, que tem um recado importante, né, para falar com a turma. Não, Júlio, obrigado. Agradecer aqui em nome do Grupo Bamac, ao IBEF, né, por essa parceria. A gente tem aqui algumas casas bem localizadas e que, nesse horário, elas estão aí disponíveis sempre que você
quiser ir, a gente vai ser sempre parceiro, porque a gente apoia muito a questão da troca de ideias, né, da gente abrir a cabeça, ver o que as pessoas do lado de fora estão fazendo, o que a gente pode fazer. E eu acho que sempre quando a gente conversa, né, e a gente tem várias experiências diferentes em outros segmentos, a gente vê oportunidades, né? Então, a gente fala muito lá no grupo que é aquilo, a gente tem as marés, às vezes ela vem de uma altura, de um lado, e a gente tem que aprender a surfar essas marés, né? Mas se a gente não está prevendo, né, e vendo de onde que ela vai vir, da altura que ela vai vir, ela pega a gente de surpresa, né? E eu acho que a grande sabedoria, aí você falou os pontos que eu acho importante, e a questão da informação ela é super relevante, né? Então, a gente é super aberto a isso, estamos orgulhosos de estar aqui hoje com vocês e vamos continuar essa parceria e sempre que vocês demandarem, vocês podem contar com o grupo aqui, que vai ser sempre com muito carinho e de portas abertas. Então, obrigado aí e vamos aproveitar o evento. Pessoal, muito obrigado aí. Eu, como IBFiano, do IBF, né, a gente tem um orgulho muito grande de ter vocês aqui. A gente vai roubar aí só 10 minutos aí de vocês. A gente fez com muito carinho para todo o IBF de Minas Gerais, umas condições especiais, uma forma de prestigiar esse grupo tão importante que a gente tem o maior carinho. No grupo, a gente tem uma coisa que a gente aprende também muito. A gente tem 4 pilares. Toda empresa ela gira em 4 pontos. Trazer o cliente, recuperar o cliente, desenvolver o cliente e manter o cliente dentro de casa. E é isso que nos move, que nos coloca a gente numa condição de sustentabilidade além do caixa. Né, parceiro? Então, muito obrigado. Vou deixar o Marcelo, que é o nosso anfitrião, efetivamente, que colocou essa casa totalmente à disposição, e tem outras casas também, né, Marcelo? E a gente queria mostrar para vocês um pequeno de um produto que eu acho que nós merecemos isso aqui. Então, é feito com muito carinho, com muito cuidado, e temos aí para receber críticas, e estamos querendo sempre inovar, e não poderia ser com vocês essa experiência. Então, meu muito obrigado. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos, e para a gente é um prazer estar recebendo vocês aqui, numa de nossas casas, né? A gente tem dentro da área automotiva que eu sou responsável, nós temos a marca GWM, marca Porsche e a marca Mercedes-Benz, né? Tivemos ano passado aí um evento aí na Porsche, que infelizmente eu estava em viagem, não pude participar, mas eu estou sendo privilegiado de estar aqui hoje com vocês, né? Eu queria situar um pouquinho vocês, né? Vocês estão numa casa nova, uma experiência diferente, né? A gente trabalha dentro da nossa BU automotiva em proporcionar essas experiências diferentes e especiais para os nossos clientes. E aqui é uma experiência completamente inovadora, né? A GWM é uma marca chinesa, ela vem com um grande desafio no Brasil, né? Existe aquele preconceito antigo do carro chinês, o carro de baixa qualidade, mas a gente entrou nessa briga para poder ter essa concessão, por acreditar na marca, uma marca premium, uma marca que traz uma tecnologia muito grande. Ela se nomeia como Autotech, porque ela traz uma tecnologia híbrida e elétrica, né, que está muito à frente até dos próprios produtos nacionais. Então, a gente está aqui com essa marca que inova, com produtos aí que são as primeiras linhas que estão sendo distribuídos no Brasil, que é a linha Haval, que são os SUVs, e a linha Hora, que é o 100% elétrico, mas vem muita novidade pela frente. E a gente está querendo proporcionar para vocês o que o Clemente Pindra falou, algo diferenciado, né? Aqui não é um momento de vender nada, mas eu acho que é uma oportunidade de a gente poder demonstrar esse carinho que a gente tem com vocês, de oferecer algo a mais para quem estiver naquele momento de compra, né? Pensando em poder investir em alguma coisa dentro da linha automotiva. Então, a gente está, né, com a linha tanto Haval, tanto Hora,
né, a linha que a gente chama de PHEV, que são os carros que carregam, né, vamos dizer, na tomada, né, a gente está fazendo as condições especiais, existe um pacote tranquilidade de alguns benefícios que a própria fábrica oferece, mas a gente está oferecendo para esse grupo aqui de Minas Gerais, né, que adquirir algum carro nosso entre esse mês de março e mês de abril, a gente está dando o que a gente chama de wallbox, o carregador, né, a zero custo para vocês, que isso aí é algo que agrega, né, dentro desses carros. Nos carros que, no caso, são híbridos convencionais, no caso do Raval, a gente dá as 2 primeiras revisões gratuitas, né, além dos 5 anos de garantia que o carro tem. Então, a nossa equipe aqui é a Natália, que é a nossa gerente geral, temos o Paulo, que é o nosso gerente comercial, estão aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E para poder realmente corroborar com isso, né, e facilitar ainda mais a aquisição dos nossos produtos, eu queria chamar o Rodrigo Yamashita, que é o gerente responsável pela parte de consórcio do Grupo BAMAC, que ele tem uma novidade também muito bacana para poder realmente ajudar a proporcionar esse sonho. Tá bom? Obrigado e aproveito o evento de hoje. A apresentação? A apresentação do produto? Que acabou que nem passou a sua apresentação. Né? Ô, Marcelo, você quer falar? Deixa eu só... Acho melhor você falar. Pode passar? Aqui só falando um pouquinho da GWM, né? Ela está em mais de 60 países, 400 cidades do mundo inteiro, são mais de 500 concessionárias distribuídas no globo. Né? Ela é líder em vendas no segmento de SUVs e picapes na China, que é o maior mercado hoje do mundo. Né? Ela veio para o Brasil agora, né, adquirindo a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, então a gente começa a produzir produtos GWM a partir do segundo semestre agora, com um investimento de 10 bilhões de reais aqui no Brasil nos próximos 10 anos. Então, quer dizer, é uma empresa que veio para ficar, veio para investir, trazer tecnologia nova. Né? Então, só passando um pouquinho o que são os produtos que existem hoje, porque, na verdade, debaixo da GWM existem 4 marcas. Né? A marca Raval, que são os SUVs, você tem a marca Ora, que são os compactos elétricos, você tem a marca Power, que vai estar vindo para o Brasil com picapes médias para concorrer com esse mercado de Hilux, de Ranger, né, que vai vir com muita novidade no ano que vem. Você tem a linha Tank, que é uma linha também que vem para o Brasil no começo do ano que vem, que são off-roads de luxo. Então, é um segmento premium que vem trazer uma tecnologia muito bacana. Então, hoje, esses são os produtos que nós temos hoje. Né? Nós temos dentro da linha Ora, o Ora Skin, que é um carro 100% elétrico, a partir de R$150 mil, o GT, que aí você tem uma diferença basicamente em autonomia, e você entra na linha Raval, né, com o híbrido convencional, né, são carros com preço, custo-benefício muito grande, perto daquilo que o carro oferece, em comparação com os produtos hoje disponíveis no mercado, né, com potências que vão de 243 a 393 cavalos, com grandes diferenciais, no caso, principalmente no plug-in, né, que você tem uma autonomia de quase 170 km, ou seja, você tem um carro híbrido, sem a preocupação de acabar a bateria, mas com motor a combustão, mas você anda no modo elétrico durante 170 km. Então, você praticamente não abastece o carro no posto de gasolina. Né? E aí, esses carros, a gente traz o que a gente chama de pacote de tranquilidade, 2 anos de proteção da bateria, inclusive de algum dano que você possa ter, passou no quebra-mola, danificou a bateria, é coberto, porque normalmente garantia você cobre só defeito, né? E não algum tipo de problema que é causado pelo próprio condutor. Né? Você tem 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem, 8 anos de garantia da bateria. Nós estamos falando de garantia de 8 anos, né? Não de durabilidade. Né? Você tem uma recompra garantida, né? E o que a gente oferece de diferencial, né? A gente transformou esse local aqui não numa concessionária para fazer negócio, e sim numa área para poder realmente ter uma convivência maior dos seus clientes. Então, a gente sempre faz cafés da manhã, todo sábado, todos estão convidados, fazemos para os nossos clientes confrarias mensais, né, para poder realmente reunir essa turma e realmente criar um clube, né, onde as pessoas se encontram, fazem negócios, convivem, que é o que a gente está querendo realmente trazer de novidade aqui com a marca aqui em Belo Horizonte. E aí vem o grande finale aqui que o Yamashita vai estar passando para vocês. Pessoal, boa noite. Boa noite.
Foi tanta emoção que até a voz falhou agora no turno. Pessoal, apresentar para vocês aqui brevemente, tá? Acho importante a gente entender o portfólio que o grupo tem hoje, não só de veículos, como o Marcelo bem falou, mas inclusive da nossa BU financeira hoje, que a gente tem um consórcio e a gente trouxe especificamente para esse evento, produto exclusivo para os associados do IBEF, o consórcio onde a gente vai falar não só dos diferenciais, como da jornada também. Aqui, passando brevemente, até para ter conhecimento, porque a gente até trocou uma ideia aqui mais cedo, né? A gente tem um consórcio com até 100 meses, parcelas reduzidas até a contemplação, taxa de administração de até 13%. Então, isso aqui tudo para vocês terem um conhecimento dos diferenciais do nosso consórcio. Então, assim, a gente está falando não custo, a gente está falando de taxa de administração de 0,13 ao mês, tá? Então, quando a gente fala desse período que a gente está pagando a taxa de administração, uma coisa importante, que a gente, mais do que taxa de administração, o que nós da BAMAC queremos é promover uma experiência com a GWM. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está falando do quê? Do carro atual como lance, do carro atual, de você poder dar o seu carro atual como lance, e você só precisar vender depois de contemplado, tá? Que quem conhece consórcio tradicional tem que vender o carro antes para poder pagar o boleto do lance. Então, assim, a gente tem esse diferencial, primeiro contempla para depois vender. Taxa de consignação especial, que o Marcelão aqui com o time dele pega o carro de vocês na troca, entendeu? Sem taxa de adesão. Outro ponto importante, o voucher. A gente dá um voucher nas nossas boutiques, serviços, pneus, nas lojas do grupo. Também estamos propondo uma experiência, uma viagem para Tiradentes, claro, com o nosso Ravel, da frota. Então, ninguém precisa se preocupar, o carro vai ser nosso, da frota, que vocês vão ter essa experiência lá na pequena Tiradentes. E o que eu acho mais importante aqui, o mais importante, principalmente para pessoas como vocês que estamos falando de executivos financeiros, é na contemplação. Tá? O consórcio, quem fizer o consórcio com a gente no produto do IBEF, lembrando, produto exclusivo do IBEF. A gente vai ter a cortesia do carregador Dual Box na contemplação, então a pessoa ganha o carregador, 2% de cashback da taxa de administração, vocês vão receber isso, tá? Para tanto ajudar ou no faturamento do veículo ou para ser utilizado com o seguro da CGF Premium. E não menos importante, com o nosso seguro da CGF Auto Premium, 10% de bônus no seguro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se a gente for pegar todos esses benefícios aqui, vocês vão ter um retorno de 5% a 6% da taxa de administração que eu falei no slide anterior. Então, assim, como a gente sabe, consórcio, a gente até estava brincando antes, muita gente ainda não entendeu a dinâmica do consórcio. E, assim, nosso time vai estar disponível aqui durante o evento, para quem tiver dúvidas, quiser entender um pouco mais sobre as nossas operações de consórcio, também de carro, os nossos 2 times daqui vai estar disponível para atender a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, quem acha que é sorte, né? Coragem para trazer os carros, concessionária de alto luxo, a forma de abordar, facilidade para adquirir os carros de uma forma leve, com carros de alto luxo, e depois fala que é sorte. Né? Parabéns para vocês aí, muito sucesso e cada vez mais sucesso. Ok? Eu estou muito feliz hoje, que também tem grandes amigos aqui e amigas, queria só algumas pessoas, Helena, da Fundação Dom Cabral, obrigado por ter vindo. Sérgio Leite, presidente do Conselho das Minas, obrigado por ter vindo. Eduardo, conselheiro do Board Academy, que nós tivemos lá, eu acho que a gente tem uma grande parceria para o futuro, e a todos vocês que estão aqui, ok? Bom, gente, queria rapidamente, aqui é 1 minuto, ler todos que estão conosco, porque eu faço questão disso todos os eventos, ok? Bom, Araújo Fontes está com a gente. Araújo Fontes, não sei se vocês sabem, o Leonardo é o cara que está mais ganhando dinheiro no mercado. Ele faz reestruturação de dívida. Ok? Então, a AVB, Aços Verdes, a Silvia, que agora foi premiada no Equilibrista, e tem uma planta industrial de mineração extremamente sustentável, muito orgulho de ter ela aqui. Azevedo 7 Advogados, muito obrigado. Evable, muito obrigado. BAMAC, mais uma vez, muito obrigado. Banco ABC também está sempre junto conosco.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, está sempre conosco e, basicamente, 90% das empresas que estão no IBF tem negócio com o BDMG. Coimbra Chaves, Batista e Advogados, que lançou agora um e-book tributário que nós divulgamos, muito positivo. Deloitte, que está junto com a gente, está lançando a segunda versão do CFO Program para os associados. O Jornal Diário do Comércio, que sempre está junto com a gente. Gaia Silva, Advogados. FINEP, Krypton BPO, Mentory Bank. Mentory Bank é uma empresa do Nordeste que nos procurou e eles compram folha de pagamento das empresas, aliviam o caixa das empresas e está indo muito bem. Mercado Comum, do Carlos Alberto. Mercado Comum é a revista mais lida de economia do mercado, né, para as meninas aí, os meninos aí da Fundação Dom Cabral, leiam. Moura Tavares, cadê o pessoal da Moura Tavares? Obrigado por ter vindo, viu? É bom que eles são atleticanos fantásticos, né? Potencial Seguradora, que está junto conosco, a PwC, o Fábio não pôde estar conosco, o Cicobi, Tavernar Advogados e, para terminar, a maior boutique de seguros de Minas Gerais, Sérgio Frade. Eu não canso de falar. O atendimento personalizado do Sérgio é que faz o seguro ser diferente. Não é verdade, gente? É o atendimento. Então, obrigado, Sérgio, sempre com a gente aí. Bom, pessoal, acho que nós conseguimos mostrar aqui que nós não estamos sozinhos no mundo, é o que a gente queria passar. Agora eu queria chamar, né, o Itaú para falar para a gente. Não? É o quê? Ô, Márcio, cadê o Márcio? Ô, Márcio, vem cá. Gente, desculpa. Ele me ligou outro dia à noite. Júlio, tudo bem? Tudo bem. Como é que você quer que eu fale a apresentação? Eu? Não, você explica, né? Você é CFO da TOTS, você explica como é que você vai conduzir, o que você enxerga no mercado, o que você vai falar, e o palco é todo seu, né? Então, seja bem-vindo, uma salva de palmas. Primeira vez que ele está conosco, veio de São Paulo. Cada vez mais, ao invés da gente estar em São Paulo é que está vindo para cá, né? Então, isso é porque a gente está fazendo um trabalho legal. Então, está com você. Sucesso. Obrigado, Júlio. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer aí o convite do Júlio, do IBF, agradecer o Gerson, da TOTS, uma honra estar falando aqui com vocês. Acho que pediram para eu conversar um pouco e falar para vocês sobre os desafios do CFO hoje, no ano de 2024. E para falar sobre isso, eu preciso dar um pouquinho mais de contexto para vocês, porque eu estava do outro lado do balcão, né, junto com meu colega André, lá no Banco Itaú, até um ano atrás, e pulei para esse lado para ser CFO da TOTS Techfin, que é uma joint venture do Banco Itaú com a TOTS. Eu vou contar um pouquinho da história para dar contexto, antes de entrar especificamente no tema dos desafios do CFO, que não são poucos, né? Acho que vocês todos estão aqui, executivos do mercado financeiro, conhecem todos eles. Então, primeiro, falar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Eu sou de Belém do Pará, como esse aviãozinho está mostrando. Eu comecei a carreira no segmento de seguros, trabalhando numa seguradora multinacional europeia. Depois eu migrei para o banco, também europeu, né, que cuidava, que controlava essa seguradora. E depois, de algum tempo, eu fui para São Paulo, porque, obviamente, crescer no mercado financeiro não tem outro jeito, né? São Paulo, apesar de que Minas está dominando o mundo, São Paulo, no mercado financeiro, ainda tem muita concentração de negócios e investimentos, né? Chegando lá, eu trabalhei nesse banco europeu no segmento de pequenas e médias empresas, aquelas empresas que são atendidas, de fato, na agência, e depois no segmento de middle market, né? As empresas de médio porte, que tem um faturamento em torno de 500 milhões de reais. Depois de um tempo, eu recebi um convite e fui trabalhar num banco americano, e aí trabalhei na área de financiamentos especializados de cadeia produtiva, né? Pagamento de fornecedores, clientes, e depois passei efetivamente para o segmento de atender as grandes empresas como officer de relacionamento.
E naquele momento, chegou um momento crucial, que alguns de vocês vão lembrar, que foi a crise financeira de 2008, do subprime, nos Estados Unidos, né? Obviamente, eu estava num banco americano, e naquele momento, a gente simplesmente parou de fazer negócio no Brasil de crédito. A gente basicamente fazia derivativos e cash management, né? E eu, como já tinha experiência trabalhando em empresa europeia e agora americana, eu falei, bom, agora está na hora de procurar um banco brasileiro, né, para completar essa minha experiência. Tinha muito desejo de trabalhar no Banco Itaú, mas, infelizmente, não consegui um convite para ir para o Itaú BBA. E, naquele momento, onde estava muita incerteza do que estava acontecendo no mercado americano, na crise do subprime, eu falei, vou sair desse mercado e procurar um banco brasileiro que está longe desse tipo de estresse, desse tipo de confusão. Bom, eis que eu começo a trabalhar no Unibanco no dia 1º de setembro de 2008, no dia 15 quebrou o Lehman Brothers, e no dia 3 de novembro fundiu o Unibanco com o Itaú, né? Então, para quem queria ficar longe de dificuldade e desafio, eu fiquei bem no centro do desafio, né? Depois eu trabalhei no segmento de corporate banking, large corporate banking, e quando teve a crise, né, do PIB brasileiro, né, dos 2 anos de recessão, 15 e 16, o banco decidiu criar uma área, acho que falaram alguém do Leonardo aqui, que cuida de reestruturação de dívidas, o banco resolveu criar uma área para isso, porque o que aconteceu? A gente passou a ter boas empresas que estavam passando por um período complexo nas suas histórias. Então, a gente precisava ajudar essas empresas, não só porque isso era benéfico para elas, era benéfico para a economia, mas era benéfico para o banco, porque, no final das contas, o banco ele era sempre o primeiro ou o segundo credor, né? E você não sai de uma empresa em crise, você tem que ajudar ela a superar a crise. E aí eu entrei nesse segmento, tocando empresas do ultra-large, né? Então, a gente tocou algumas reestruturações muito emblemáticas para o banco. Para vocês terem uma ideia, eu tocava 6 clientes, que se um deles desse um problema, a gente tinha um problema no balanço do banco no trimestre, né? Depois disso, a gente concluiu várias reestruturações, que acho que vocês acompanharam no mercado, e eu pulei de tocar 6 clientes individualmente para tocar 5.000 clientes com um time de 70 pessoas. E aí, nesse momento, quando o banco criou essa área, também na divisão de middle market, a gente entendeu que não dava para tocar, o perfil é muito diferente. Esse nível de reestruturação, esse nível de special situations, negociações especiais, do mesmo jeito que você tocava 6 clientes, né? Então, a gente criou uma área de analytics, a área de dados, para conseguir olhar os dados que passam, não só pelo banco, como pelo mercado, para a gente conseguir saber que caminho a gente deveria seguir, né? Bom, resultado, depois de 4 anos, a gente melhorou a eficiência dos acordos e salvamos dezenas e centenas de empresas em 4 vezes, versus o que a gente tinha no início, e muito em função do uso de dados, tá? Então, esses foram, nesse momento, foram um dos cases de maior sucesso do banco, de monetização de dados, né? De você saber usar os dados em favor dos nossos clientes. E aí a gente entra no momento que a gente está hoje, né? Nesse cenário, o Itaú estava conversando já com a TOTVS fazia tempo para iniciar um novo conceito, né? Um conceito chamado de ERP Banking, né? O banco dentro do software de gestão. Basicamente, hoje, a gente tem uma joint venture, TOTVS e Itaú, 50-50, onde você tem, né, uma fintech com algumas vantagens competitivas latentes, né? De um lado, você tem o funding, né, competitivo e virtualmente ilimitado do Banco Itaú. Do outro lado, você tem a capilaridade e um mercado consumidor cativo da TOTVS, quer dizer, são 70.000 empresas de médio e grande porte, onde você tem uma fidelidade muito grande, né? O cliente ele pode até mudar de banco este mês, próximo mês, ele não muda de ERP, fora o prazo médio, se eu não me engano, são uns 15 anos de permanência. Então, assim, você tem uma fintech com vantagens competitivas muito latentes em relação ao que a gente tem visto no mercado de fintechs, né? Quais são os pilares fundamentais que a gente tem aqui na Techfin? Esses 2. É o que a gente chama de experiência seamless, sem emendas, né? Tem um anglicismo aqui, mas é sem emendas.
Então, quando o Uber foi lançado, eles cunhavam muito a expectativa, o termo friction, né? sem fricção, frictionless. Então, quer dizer, você pede um carro, ele vem até você e você não tem estresse para fazer isso. Aqui a gente foi um pouco além no conceito, onde a gente fala seamless, sem emenda, porque o cliente hoje pode estar navegando dentro do ERP e ele está precisando de capital de giro, ele simplesmente seleciona 1, 2, 3 duplicatas e esse dinheiro cai direto na conta dele. Esse dinheiro cai na conta dele já com conciliação, já baixando contas a pagar, já ligado com a contabilidade, e esse é o tipo da jornada que a gente chama seamless, né? Você basicamente não sabe nem que você está fazendo uma operação financeira. Então, a gente está fazendo isso em uma série de transações, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. O segundo pilar aqui é o uso intensivo de dados, aquilo que a gente falou. Veja bem o seguinte, né? E eu, por estar 20 anos pelo lado do setor bancário, podemos falar isso de carteirinha, né, André? Hoje, no melhor cenário, quando você vai pegar crédito num banco, ele está avaliando o teu crédito, olhando o balanço auditado, no melhor cenário de 5 meses de idade. Né? O balanço auditado vai sair normalmente no dia 30 de abril, você vai começar a avaliar em maio, você está olhando no retrovisor para 5 meses para trás. No pior cenário, você está avaliando em abril do ano que vem, que não está pronto o balanço auditado deste ano corrente, então você está olhando o mesmo balanço auditado. Ah, mas, Márcio, tem balancete, tem outras coisas. Verdade, mas sempre tem diferença de critério e você não tem o selo da auditoria. Né? Então, o processo de aprovação de crédito nos bancos ainda é um processo que tem fricção. É difícil, né? Todos vocês, CFOs e executivos do mercado financeiro, sabem o quanto é complexo, o pacote de crédito que você tem é mais complexo. Aqui, basicamente, para aqueles clientes que dão opt-in para a gente fazer a avaliação dos dados dele, a gente pode ter o balanço do cliente de hoje de manhã. A gente pode ter o balanço do cliente todos os dias. Né? E isso a gente vai usar não só para aprovação de crédito mais assertiva, como ofertas contextualizadas, no sentido de, antes do cliente ter a necessidade do que ele vai precisar de caixa, ter um monitor financeiro do que vai acontecer nos próximos meses, a gente tem condição de oferecer algum serviço financeiro que pode ajudá-lo a gerir o negócio dele com mais eficiência. Então, as jornadas são essas, né? O fluxo simplificado, totalmente, como a gente chama, né? Embutido no processo operacional da companhia, e o foco no crescimento do cliente. Isso é importante. No próximo slide eu vou falar de cases reais, onde a gente está ajudando os clientes a crescerem o seu negócio. E também fazendo a gestão do cliente para fazer uma gestão do seu negócio de forma mais eficiente. Então, esses aqui são os pilares. Hoje, o que a gente está fazendo? Estamos desenvolvendo... Espera que me ensinaram um negócio aqui. Acho que não está funcionando. Mas hoje a gente está trabalhando em novas soluções integradas ao ERP. Então, estamos trabalhando uma solução de consignado, de crédito consignado próprio, integrado ao ERP, ligado ao RH, que faz todas as gestões de forma automatizada, da mesma forma que eu falei da duplicata para vocês. Uma conta digital, soluções de cash management, capital de giro. Então, temos um pipeline, que eu vou falar logo nos desafios do CFO, bastante robusto, que a gente tem para investir ao longo do tempo, e a gente tem que saber escolher bem, porque, obviamente, apesar de termos 2 pais ricos, vocês podem imaginar que eles exigem que a gente faça isso com muita eficiência. Travou aqui. Segura. Perfeito. Então, falamos do que a gente tem no pipeline, o que a gente já tem de verdade. Né? A gente tem algumas soluções que têm um Net Promoter Score, né, o chamado NPS, criado pela BEM em 2023, muito, muito alto, tá? Acima de 70. Por exemplo, tem um exemplo do TOTOS Mais Negócios e do Supplier Pay, que é uma solução que você pode ajudar o seu cliente, né, o cliente da Techfin, a vender mais, sem correr risco de crédito, sem aumentar o time do financeiro, sem aumentar o time de atendimento, sem aumentar o back-office, e ainda ficar longe da inadimplência. Esse é um produto que já existe há 20 anos, numa das subsidiárias da Techfin, chamada Supplier. O Renato está aqui, depois, para quem tiver interesse em discutir um pouco mais sobre isso. E isso está ajudando muitas empresas a crescerem seu negócio de forma bastante efetiva.
Então, aqui a gente tem um exemplo de uma empresa de aços planos e longos, aqui da região de BH, alguns de vocês podem conhecer, chamada DOX, né, que a gente está usando de forma muito intensiva, então, extremamente felizes de não correr risco de crédito e ter todos esses benefícios que a gente falou com vocês. Uma outra siderúrgica multinacional, acho que todos vocês conhecem, a Arcelor, também extremamente feliz, não só está usando a ferramenta, mas como alongou o prazo de financiamento para os clientes. E, no caso aqui, a gente tem uma escola com 2.000 funcionários, 11 unidades, 5.000 alunos, que é o Colégio Batista, que está usando também essa solução de consignado integrado no ERP. Então, o fato de você ter essa jornada totalmente integrada no ERP traz benefícios muito, muito fortes para as companhias. Tá? E agora a gente entra efetivamente, dando esse contexto, né, de onde eu vim, estava do outro lado do balcão nos últimos 20 anos, para falar um pouco dos desafios do CFO. Então, o que a gente usou como fato inicial aqui para a gente... Foi um setup da TOTVS Techfin como uma empresa independente. Então, era uma empresa que ela era 100% TOTVS, era um departamento da TOTVS, e a gente teve que fazer o spin-off dessa companhia. Para alguns de vocês que fizeram spin-offs, vocês podem imaginar que não necessariamente é uma tarefa simples, né? E o que foi muito importante aqui nesse spin-off? A gente criou um centro de serviços compartilhados separado, junto com a supplier, para a gente separado da TOTVS. E, nesse momento, obviamente, que dá muita coisa errada, nesse momento dessa mudança. O que foi fundamental para a gente construir essa base? E isso eu ouvi do CFO do próprio Grupo Itaú antes de aceitar essa posição. Ele falou para mim, enfim, meu nome é Márcio Tupiaçu, mas me chamo de Tupi. Ele falou, olha, Tupi, fica atento para o trabalho não glamouroso, para aquele trabalho de base que vai fazer você ter a visibilidade real do teu negócio. Então, nesse ponto, aqui, quando a gente fala do arcabouço de controladoria, alocação correta de custos, isso foi um abridor de olhos para vários pontos onde a gente podia melhorar a eficiência da companhia. E aqui foi um grande aprendizado, a gente ter feito uma demonstração de resultado do exercício, uma DRE, por vertical. Aí você sabia exatamente onde é que estava sobrando, onde é que estava faltando, e foi um choque a primeira vez que a gente passou isso para algumas pessoas, principalmente da área de produtos. Ele falava, não, meu produto, minha solução dá esse resultado. Eu falava, não dá. Você está usando muito mais recursos da companhia do que você achava. Né? Então, isso aqui foi uma bússola muito, muito forte para a gente saber onde destinar os recursos e energia da companhia. Tá? O outro ponto que foi muito importante foi construir as políticas independentes dos sócios. Então, vocês podem imaginar que o Banco Itaú e a TOTVS são duas empresas listadas no novo mercado, Great Place to Work, tem centenas de políticas. E a gente está competindo com várias fintechs. Né? Se a gente fosse seguir as políticas que tinham Itaú e TOTVS, a gente, com certeza, não teria a agilidade que a gente precisa para fazer esse mercado virar. Então, os sócios deram uma rodovia onde a gente podia navegar, obviamente você não vai para o extremo lado direito nem para o lado esquerdo, mas deram essa flexibilidade e a gente criou várias políticas, né? Caixa, liquidez, exposição de taxa de juros, riscos corporativos, que eu vou falar mais à frente, que foram muito importantes aqui para a gente ter o norte e conseguir crescer com flexibilidade, mas também com segurança, porque, no final das contas, a gente está carregando 2 sobrenomes importantes e a gente tem um risco de imagem muito, muito forte a proteger. Aqui, o nome da empresa se chama Techfin, então, tecnologia é um ponto absolutamente estratégico, mas ele é estratégico até ponto que você consegue medir o quanto você está colocando de energia e qual o retorno que você está esperando. Né? Lá na frente eu vou falar um pouco mais de CMPC e WOC, porque antes do inverno das startups, o investimento em tecnologia ele estava extremamente abundante. Hoje, a gente não está mais nesse cenário, a gente viu o exercício, o dever de casa que o Facebook fez, e virou o resultado, voltou a crescer o preço da ação. O cenário que foi construído no momento da idealização dessa joint venture não é o mesmo que a gente tem hoje. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não tinha, naquela época que foi pensada a JV, ChatGPT, a gente não tinha o Bard do Google, a gente não tinha o Copilot da Microsoft.
E isso está sendo absolutamente fundamental para o que a gente está fazendo hoje, principalmente dentro da jornada de dados que eu estava falando para vocês, né? Os dados de cada empresa são diferentes, a gente precisa saber interpretar. Então, aqui, no caso de inteligência artificial, cada vez mais isso vai estar presente. Eu não tenho dúvidas que todos vocês têm escutado isso nos trabalhos, nas empresas de vocês, mas a gente está vendo realmente muita diferença para fazer esses investimentos aqui em tecnologia. Voltando sobre o tema de controladoria e do conselho que o CFO do Itaú me deu antes de vir para cá, sobre planejamento, né? Um planejamento financeiro preciso e regular. A gente gosta muito de utilizar uma matriz de duas verticais, né? Onde você tem o eixo Y e o eixo X, onde você isola uma variável e muda a outra para ver o que acontece no teu negócio. Mexe na variável que você quer e depois faz o mesmo trabalho do outro lado. Isso te dá uma matriz de sensibilidade, onde você pode colocar o quadrante do teu investimento, do teu CAPEX, em vários pontos dessa matriz. Então, ele ajuda a gente de duas formas. Ajuda na direção e ajuda na intensidade. Quanto de energia a gente quer colocar para esse negócio, para ter o resultado que a gente está esperando. Então, essas projeções com a matriz de sensibilidade, com a matriz de duas variáveis, têm sido absolutamente importantes na avaliação de várias coisas que a gente tem feito. Risco, gestão de riscos e incertezas, né? O Júlio estava falando aqui que estamos tendo aqui várias recuperações judiciais e tal, apesar de que agora a taxa de juros já está caindo. O André vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. Mas o fato é que a gente está vivendo num ambiente com questões geopolíticas importantes. Estamos em duas guerras, enfim, a polarização política, não só no mundo ocidental, enfim, muita coisa vai ter eleição americana, imagino que o André vai falar isso na apresentação dele. O fato é que tem uma gestão de risco muito importante que a gente precisa fazer, e é importante a gente ter o plano B, né? E eu falo um pouco mais isso lá no próximo slide, mas tem um case muito interessante para mostrar o quanto é importante a gente se preparar para fazer as nossas companhias prosperarem no cenário A ou no cenário B. Então, muitos de vocês devem conhecer o case da AB InBev, né, a Budweiser. Em 2008, naquele mesmo ano que teve a crise do subprime dos Estados Unidos, a Interbrew, que já tinha fundido com a Ambev brasileira, ela comprou a Budweiser por 52 bilhões de reais. O que foi a pegada dessa transação? A transação foi financiada por um sindicato de bancos que, naquele cenário, manteve a linha de crédito dessas empresas, da Ambev, para comprar a Budweiser. Por quê? Eles pensaram bastante, na época era o Carlos Brito, que era o CEO da Ambev, o CFO não me recordo quem era, mas, basicamente, eles exigiram que os bancos, o sindicato de bancos, retirassem uma cláusula chamada MAC Clause dos contratos do empréstimo. Quer dizer, você tem uma linha de crédito para comprar uma empresa que vai ficar disponível pelos próximos 6 meses a 1 ano, você vai pagar um commitment fee, mas normalmente os bancos sempre colocam essa cláusula que se tiver uma mudança material adversa no cenário macroeconômico, você perde a linha de crédito. O grande ponto de pensar no plano B foi que o Carlos Brito e o CFO dele naquela época fizeram questão, e ainda estava um pouco antes do problema do subprime, isso não estava público, eles conseguiram uma liquidez para tirar essa cláusula. O que aconteceu? Se eles não tivessem tirado essa cláusula, basicamente a gente não teria a maior cervejaria do mundo. E esse aqui é um exemplo claro de gestão de risco, de pensar no plano B e pensar nas consequências, né? E quando a gente olha hoje o cenário atual, geopolítico, quando você olha alguns ativos como ouro, o próprio Bitcoin batendo recordes históricos, o mercado está preocupado com o que pode acontecer por aí. E isso tudo é imprevisível. E a nossa função como CFOs é a gente fazer a nossa empresa prosperar no cenário A e no cenário B. Tá? Então, esse é um exemplo claro de parece que é um pequeno detalhe, mas simplesmente você não teria a maior cervejaria do mundo se o CEO e o CFO não tivessem pensado em retirar uma cláusula do contrato. As condições não iam nem mudar, né? Identificar os investimentos que impulsionam o crescimento, né? Aqui, acho muito parecido com o que a gente está fazendo em tecnologia. A gente tem, por ser uma
empresa nova, num segmento novo, quer dizer, a gente está inaugurando o segmento de ERP Banking, depois da transação da TOTS com o Itaú, teve um outro banco que fundiu com uma outra empresa, fez uma joint venture com uma outra empresa de software de gestão menor. Na Europa também tivemos movimentos de bancos europeus e empresas de ERP fazendo isso. É natural que a gente tenha investimentos que a gente chama greenfield, que nunca foram feitos antes, né? E aqui é mais difícil você avaliar o retorno sobre esse investimento. Então, como é que a gente faz? A gente procura proxies de mercado e sempre coloca um fator de desconto, um fator que traz um pouco mais de conforto. Mas, ainda assim, é sempre complexo você avaliar um investimento greenfield. Uma das formas que a gente tem achado bem importante é comparar, eventualmente, com algum M&A. E se a gente fosse, ao invés de fazer dentro de casa, se a gente fosse fazer uma parceria, ou se a gente fosse comprar uma empresa. E aí isso fica mais fácil de você avaliar o famoso, não é as 3 variáveis, né, do build, partner or buy. Ou você constrói dentro de casa, ou você faz uma parceria, ou você compra uma companhia. Então, o tempo todo, a gente está olhando e avaliando fintechs que podem fazer sentido e, às vezes, até conflitando com a nossa própria área de produtos, né? Porque a área de produtos quer fazer tudo dentro de casa. Então, isso é natural. Então, a gente tem um time separado que está olhando essas fintechs e está vendo o que pode ser feito no mercado, que a gente já vai trazer o negócio pronto. Tá? Então, aqui, os M&As, né, precisam ser cuidadosamente avaliados e ajudam muito a gente a decidir onde vai investir. E aqui a construção do frame de M&A, de fusões e aquisições, ela é importante porque simplesmente você não vai sair falando com todo mundo do mercado. Então, o que a gente tem feito lá na Techfin? A gente está olhando principalmente as capacidades que a gente não tem dentro de casa. Então, o que a gente já está fazendo na área de produtos fica numa janela secundária. O que a gente potencialmente pode colocar dentro da Techfin, complementar ao que a gente está fazendo em produtos, a gente está analisando com muito mais cuidado e com muito mais critério. Isso tem ajudado bastante. E aqui, bom, estamos falando aqui com CFOs e CEOs, imagino o famoso WOC, né, o custo médio ponderado de capital. Isso tem sido muito importante para a gente avaliar todos aqueles investimentos. Né? Então, colocando em miúdos aqui, né, o custo médio ponderado de capital é o custo do dinheiro dos acionistas, com o custo médio ponderado de todas as dívidas e captações que você tem dentro da companhia. Esse é o custo de financiamento dos seus projetos. Então, hoje a gente mede todos os meses, a gente tem uma métrica mensal de como é que está evoluindo o nosso WOC, e isso, obviamente, é a taxa de desconto que a gente traz a valor presente todos os projetos que a gente está colocando e avaliando dentro da companhia. Né? E, obviamente, aqui a fórmula é simples. Né? O retorno sobre o capital investido tem que ser maior que o WOC. Correndo aqui. Acho que, para fechar, já levantaram a plaquinha aqui para mim, acho que, para fechar, falar um pouquinho aqui do mercado de crédito, né, que eu imagino que depois o André vai explorar um pouquinho mais. Qual o cenário que a gente tem? Né? A gente teve o evento de Americanas, em final de 2022, janeiro de 2023, ou seja, o mercado de crédito ficou extremamente retraído até o final do primeiro semestre do ano passado. Depois ele começou a estabilizar, e o que aconteceu? Agora, a taxa de juros começou a cair e os spreads começaram a comprimir. Nesse cenário, onde você tem mais de 1 trilhão nas assets em fundos de crédito, com os spreads comprimindo, eu tive recentemente com os times de renda fixa de mercado, e essas são operações públicas que saíram no ano de 2024. Então, você vê, as duas primeiras são utilities, né, com gás e CPFL, então tem uma projeção de fluxo de caixa mais simples, menos volátil, digamos assim, e as duas, o Atacadão Varejo e o Hypera é uma farmacêutica, né, são um pouco mais altas. Mas você vê, são operações que saíram com taxas em torno de 60 basis points até 80 basis points do que estavam um ano atrás. Com essa compressão dos spreads, o que está acontecendo? As assets que têm, todas essas emissões são AAA de rating, Fitch, S&P. Quando você compra uma emissão com uma taxa menor, aquela que você já tinha do ano passado, você marca mercado e os fundos dão uma cota negativa, uma cota positiva, uma rentabilidade positiva. O que acontece? A cota sobe, o cliente bota mais dinheiro no fundo de crédito, o que acontece? Ele precisa comprar mais títulos. Então, nós estamos num momento de círculo virtuoso de crédito bastante importante, talvez até próximos das
baixas históricas disso aí, tá? Então, eu queria terminar aqui com um recado para vocês que são CFOs, que agora pode ser um bom momento para fazer o chamado liability management, né? Você tem as dívidas vencendo esse ano, no próximo ano, alongar para frente, ainda mais com um cenário geopolítico incerto, pode ser um bom momento para você fazer isso, tá? E isso, obviamente, volta para a gente lá na Techfin. Como a gente está também no mercado de crédito, a gente está acelerando a oferta de crédito para os clientes de vocês, e, obviamente, com a redução da taxa de juros, reduz a inadimplência. A pessoa lá que você comentou da reestruturação talvez não vai ficar tão feliz, mas a economia vai voltar um pouco mais à normalidade. Os juros talvez já caiam um pouco menos do que a gente imaginava. Se eu não me engano, o Itaú até revisou para cima a taxa de juros aqui do final do ano. Mas eu queria fechar aqui com esse último ponto aqui para vocês. O mercado de crédito, assim como o mercado de IPO, ele funciona em janelas, né? E, a não ser que você seja o Tesouro Americano, que você emite a qualquer momento dívida e sempre tem comprador, até já foi melhor do que está hoje, é super importante vocês estarem preparados para os instrumentos, né? Seja uma debênture resolução 160 do Banco Central, seja uma operação de 431 com swap para reais, seja um FDIC, seja um instrumento de crédito, você ter esse caminho mapeado nas empresas de vocês, porque você nunca sabe para onde o mercado vai evoluir, tá? E aí eu queria terminar falando exatamente sobre esse ponto aqui. Esses são os desafios aqui de um CFO novo, que estava do outro lado da mesa dos últimos 20 anos, falando com vocês como CFOs, e agora pulei para o lado de cá, e a experiência tem sido fantástica, estou aprendendo bastante. Bom, passei um pouquinho aqui do tempo, mas se der para responder uma outra pergunta, estou à disposição. Obrigado, Júlio. Então, basicamente, é o seguinte, crie sua própria cultura, faça o chato bem feito, ofereça tecnologia e simplicidade para o cliente, e nessa simplicidade acompanhe e ofereça também o crédito para que ele possa gerar aí o caixa dele junto com vocês. É isso. Exatamente isso. Perfeito. Obrigado. Bom, pessoal, aqui rapidinho, no final do Equilibrista ano passado, uma pessoa do IBF me ligou e falou assim, Júlio, você é um cara muito legal, adorei o Equilibrista, mas você está esquecendo dos jovens. Falei, como assim? Você está esquecendo dos jovens. E, então, tá. Então, me entrega um projeto. E me entregou um projeto. O projeto é podcasts e um monte de outros pontos, e os jovens estão vindo para o IBF. E eu tenho que colocar que foi uma grande surpresa essa liderança. Então, eu queria uma salva de palmas para a Maiara. Se levante lá, Maiara, por favor. Liderança do IBF. E ela me ligou, ela propôs o projeto. Ok, vamos fazer tudo o que você quiser. E já teve os 2 primeiros entrevistas com o podcast. Essa semana já está na mídia. Então, o IBF é todo seu. Ok? Parabéns. Bom, pessoal, vamos agora. André, por favor, do Itaú. Eu gostaria, André, que você falasse para a gente assim, quanto vai ser a Selic em dezembro e o dólar em dezembro. Mas, por favor, assim, não erre. Ok? Obrigado. Maravilha. Boa noite, pessoal. Em nome do Itaú, é um prazer poder conversar aqui com vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho de economia global, qual que é o contexto que a gente está inserido, e a partir disso discorrer aqui as oportunidades e os desafios que isso possa representar para a economia brasileira. Tá? E eu vou começar essa conversa falando um pouquinho, né, do contexto inflacionário que a gente viu nos últimos anos. Né? Quando a gente pensa na inflação global, o mundo rodava mais ou menos 3% de inflação pré-pandemia, a gente chegou a um pico ali de quase 8%, diversas economias, tanto Estados Unidos quanto Europa, chegaram a 2 dígitos de inflação naquele pico, e a gente percebe que existe um processo de desinflação que começa a ganhar corpo ano passado e continua nesse ano. Agora, quando a gente pensa na composição dessa desinflação, a gente diz que existem 2 fases. Né? Existe a desinflação fácil e a desinflação difícil. Né? Qual que é a parte fácil? Desinflação de bens. Né? A gente tem um mundo com estoques mais elevados, a gente teve
volta dos preços de commodities, o efeito dos juros altos por tanto tempo, tudo isso contribuiu para uma desinflação de bens bastante robusta. Agora vem a parte mais difícil, que é a desinflação de serviços, né? Então, serviços refletem um mercado de trabalho ainda muito apertado nas principais economias, serviços refletem o componente inercial, né? Pensa naquele contrato de aluguel, quando você pega a inflação do passado e empurra ela para o futuro, né? Então, de certa forma, no final do ano passado, quarto trimestre de 23, a gente começa a ver este componente de serviços dando sinais de arrefecimento, né? E a boa notícia é que, do ponto de vista de política monetária, quando a gente faz uma contagem aqui dos bancos centrais que subiram ou estão cortando a taxa de juros, percebam que a gente já saiu daquele mundo com altas disseminadas de juros ao redor do globo, e a gente entra aqui num ciclo de corte. E quem for bom aqui de cor vai perceber o seguinte, né? Quem que puxou a fila dos cortes de juros desde o ano passado, né? Foram os emergentes. E o Brasil, assim como o Brasil, como o Chile, né, são destaques, são países que começaram a cortar os juros muito antes de vários outros. Semana passada, né, o primeiro país desenvolvido foi a Suíça, que começou a cortar a taxa de juros. Então, a gente percebe que agora fica cada vez mais claro esse ciclo de cortes mais disseminado pelo mundo, tá? Do ponto de vista de política monetária, né, acho que o grande tema para a gente acompanhar aqui certamente vai ser os juros nos Estados Unidos, né? Não só no quesito de timing, ou seja, quando que esses juros começam a cair, mas em que intensidade, né? E eu brinco que no final de 23 o mercado ele se empolgou um pouquinho com os juros americanos. Quando a gente viu aquela desinflação de serviços acontecendo, muitos acreditaram que o Fed poderia começar a cortar já em março desse ano. Aí foi passando o tempo, né? Aquela frase do Warren Buffett, né, nunca esteve tão certa, né? Never bet against America, né? A gente vê a economia americana super resiliente, varejo aquecido, PIB, né, bastante sendo revisto para cima pelos economistas, a própria inflação ainda pressionada e o mercado de trabalho criando ali mais de 200 mil postos por mês. Então, de março, o mercado migrou para o início do ciclo de cortes para maio, e de maio ele migrou para junho, né? E qual que é a implicação dessa postergação do início de ciclo americano, né? No nosso cenário de maio, só para vocês terem uma noção, a gente tinha na conta 4 cortes de 0,25, ou seja, 1 ponto a menos de juros até o final de 24. Quando a gente migra para junho, a gente entende que o espaço para cortes também diminuiu. Então, agora a gente tem apenas 3 cortes de 0,25 ou 0,75 até o final do ano. Então, e por que isso importa para nós, né? Quanto mais alto e quanto menor o orçamento de cortes, isso pode representar uma pressão de dólar, né, certamente impactando aqui a taxa de câmbio brasileira. Para apimentar essa relação, né, 2024 também vai ser um ano marcado por decisões políticas relevantes. Então, eu trouxe aqui para vocês uma listagem dos países do G20 com alguma troca de poder. A gente está falando aqui de 55% do PIB global, com alguma troca de poder, seja presidencial, seja parlamentar, no caso da União Europeia. Não tenham dúvidas que a mais importante delas é a eleição americana no início de novembro. E quando a gente pensa nesse contexto, né, o ex-presidente Trump, né, se consolidou como candidato republicano. Dada a sua presença, o Biden é a opção mais competitiva do lado democrata, e a gente percebe que as pesquisas, né, até o momento, colocam uma pequena vantagem com relação ao ex-presidente Trump, tá? Isso aqui é garantia, né, de que ele vai ganhar? Ainda não, tá? Eu vou te dar um exemplo. Uma consultoria que a gente gosta muito de acompanhar, que é a Eurasia Group, ela tem um cenário, nesse momento, em que o Biden possa ganhar com uma pequena vantagem. Então, eu diria que é um mundo ainda muito em aberto, né, essa questão das eleições americanas, mas, do ponto de vista de riscos, é um ponto para a gente se monitorar, né? Por quê? Basicamente, Trump ele tem uma agenda, né, de redução de impostos, que poderia, de certa forma, pressionar dólar, e ele tem uma agenda de tarifas comerciais que poderiam aí gerar repercussões, né? E quando a gente pensa na guerra comercial Estados Unidos e China, né, uma coisa é você tributar só a China, e o chinês comprador de soja
tendo uma dificuldade de negociar com os Estados Unidos, num primeiro momento ele pode vir e deslocar a demanda aqui para a América do Sul. Isso poderia até ser positivo para o Brasil no curto prazo. Mas o que a gente enxerga é que um choque de oferta desse tipo permanente, ele poderia gerar pressão inflacionária, menos demanda global entre as principais economias, e não só isso, né? Quando a gente acompanha o noticiário, o Trump ele volta com um discurso não só de tarifas contra a China, mas de uma tarifa multilateral. Então, até o Brasil poderia estar incluído aí, né, nessas políticas comerciais do presidente Trump. Então, são temas importantes, eu queria deixar aqui registrado para vocês, tá? Sem contar a geopolítica, né, bastante incerta. Petróleo está rodando aí essa semana $86 o barril, seja por conta da OPEP estendendo a restrição de produção, seja por conta do atentado na Rússia, né, que aumenta as incertezas ali numa região bastante conflituosa. E quando a gente mostra aqui grandes números, tá, do ponto de vista de atividade econômica global, economista adora taxa de equilíbrio para tudo, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer com vocês, né? 3% de crescimento global, para nós, é o potencial. Então, quando a gente olha para o mundo, ano passado, 3,1%, a gente entende que o mundo vai entregar uma taxa no mesmo ritmo em 2024. Tudo acima de 3% é muito bom do ponto de vista de demanda externa para o Brasil, tudo abaixo de 3% é muito aquém daquilo que seria positivo para as nossas contas externas. No final do dia, a gente enxerga aqui um mundo que não ajuda nem atrapalha, tá? Mas com uma composição bastante dispar. Então, Estados Unidos, muito resiliente, entregando aí 2,5% de crescimento esse ano. Europa ainda fragilizada, com crescimento de apenas 0,5%. E a China, não tenham dúvidas, que é a grande incógnita, né? Ano passado, o país conseguiu entregar um PIB acima de 5%, às custas, né, de muito esforço fiscal, né, de muito esforço do lado do apoio à infraestrutura. Para esse ano, a gente entende, né, que o setor de construção chinês ele continua sendo um desafio, né? Então, é um setor que está muito endividado, sobreofertado. E só para vocês terem uma noção, o setor de construção na China ele representa 1/5 da demanda de aço, né, no país. Então, ele é muito significativo. As nossas projeções são conservadoras, no sentido de que a gente entende que o governo não vai entregar a meta de 5%, mas ainda assim é um ritmo de crescimento que não geraria pressões recessivas no mundo, tá bom? Então, esse aqui é um breve panorama aqui da economia global. Eu vou passar para o Brasil e depois a gente vai poder voltar aqui e relacionar as duas pontas dessa história. E eu queria começar falando de Brasil também por atividade econômica. O Brasil ele entregou um PIB de 2,9% de crescimento ano passado, muito parecido com o ritmo de 2022, mas com uma composição diferente, né? O primeiro trimestre de 23 foi marcado por um agro muito forte, que à medida que o tempo foi passando, né, você teve uma normalização, né, dessa dinâmica do agro. Percebam que no segundo semestre o PIB já estava praticamente estagnado. Isso não significa que os setores da economia não cresceram, tá? Por trás desse zero, tá, você tinha um agro devolvendo um ritmo muito forte, ou seja, o agro estava contraindo, e o setor de serviços e indústria estava expandindo, tá? Então, isso aqui é importante, que quando a gente olha aquele dado do IBGE, parece que está todo mundo de lado. Não é verdade, você tem uma composição diferente. Para 24, uma vez que o El Niño, que é um fenômeno climático, né, que gera um pouco de excesso de chuva no sul, excesso de seca no norte e nordeste, deveria ser climaticamente neutro no centro-oeste, o que a gente percebeu? Ele provocou uma instabilidade climática em épocas do ano, né, que afetaram de maneira muito intensa o centro-oeste brasileiro. Então, a gente tem uma quebra de safra de grãos importante esse ano, e é natural que, se o agro não ajuda em 24, de partida, a gente espera uma desaceleração aqui para casa dos 2%. Antes de falar dos detalhes setoriais,
eu queria chamar a atenção para um aspecto técnico aqui. Percebam que o primeiro e o segundo TRI de 24, a gente tem na conta 0,6, 0,5, um ritmo de crescimento um pouquinho maior do que o segundo semestre. Qual que é a hipótese aqui na nossa conta? A gente entende que o governo ele vem fazendo transferências de renda que ajudam o consumo, né? Então, a gente teve salário mínimo acima da inflação, então reajuste salarial, e precatórios, né? Final do ano passado foram aprovados ali quase 100 bilhões de reais de precatórios. Metade desse dinheiro foram para CPFs, para famílias, que no final do dia, por hipótese, a gente entende que estes recursos contribuem para melhorar a dinâmica de consumo, especialmente no primeiro semestre do ano. À medida que esse dinheiro vai se esvaindo, né, no segundo semestre, o ritmo de crescimento deveria ser um pouquinho mais moderado. Então, acho que essa é a principal justificativa dessa diferença. Quando a gente olha aqui o PIB sobre a ótica da oferta, separando o agro, indústria e serviços, então, só ilustração do que eu acabei de falar para vocês, o agro explodiu no primeiro TRI, devolveu ao longo do restante do ano, ainda assim conseguiu fechar com 15% de crescimento real no ano passado. Nesse ano, né, na melhor das hipóteses, esse PIB tende a ser negativo por conta aqui da quebra de safra, especialmente para grãos. No quesito indústria, o que a gente percebe, tá, pessoal? De maneira geral, a indústria manufatureira no Brasil, ela vem andando de lado há uns 2, 3 anos, mas existem exceções, tá? Percebam aqui que o PIB, no quarto trimestre, ele vinha até acelerando aqui na margem, né? O grande componente que vem puxando a indústria para cima é a indústria extrativa, tá? E, inclusive, Minas Gerais, né, eu não trouxe o gráfico aqui, mas se a gente olha para a indústria extrativa, tanto de Minas, quanto do Pará, quanto do Espírito Santo, né, são estados que crescem acima da média nacional, justamente pelo bom desempenho da indústria extrativa no ano passado, tá? Mesmo a indústria manufatureira, com todos os seus desafios, né, o que a gente percebeu? Ano passado ainda existiam muitos estoques elevados, e toda a visita, né, de clientes que eu fiz ao longo do ano é quase que um mantra, né, ajustar estoque, e de certa forma a gente começa a perceber no começo do ano uma normalização, né, desses estoques industriais. Então, para 2024, a combinação de estoques mais ajustados, uma demanda industrial começando a voltar, num ambiente de juros em queda, né, em juros cadentes, a gente também tem espaço para uma indústria manufatureira rodando melhor nesse ano, tá bom? E, por fim, setor de serviços, tá? Varejo está incluído aqui dentro. Basicamente, a gente via no Brasil 2 anos de crescimento muito fortes por conta da reabertura pós-pandemia. Então, o PIB de serviços crescia ali na casa de 4,5% na média. Ano passado, o efeito reabertura já passou, o PIB cresceu ali 2,4%, a gente acredita, né, que a derivada, né, percebam que se eu tivesse uma lupa aqui, esse ritmo ele continua, né, desacelerando, né, daqui para frente. Tá? Para a gente entender um pouco melhor esses fundamentos, né, para o consumo, eu queria mostrar o gráfico de mercado de trabalho, né? O desemprego no Brasil está rodando aqui na casa de 7,8%, é um nível muito baixo se comparado com os 15% que a gente atingiu lá no pico, né, do pós-pandemia. E quando a gente pensa como é que o dinheiro ele se transmite, né, a favor do consumo, né, a gente pensa aqui na massa salarial. O que é massa salarial? Massa salarial ela é basicamente o quanto, né, de dinheiro está disponível para ser consumido. E a gente sabe que a massa ela é função da população ocupada, ou seja, dinheiro é função de trabalho, e quanto você ganha, certo? Que é o seu poder de compra real médio. Quando a gente decompõe essa massa salarial entre esses dois componentes, percebam que 21, 22, quem puxou a linha preta foi a barrinha azul. Então, basicamente, foi toda essa volta, né, do pós-pandemia. O Brasil rodava a menos de 84 milhões de famílias, entre formais e informais, de empregados, perdão, e agora a gente está rodando a 100 milhões, né, muito acima, inclusive, dos níveis de 2019. Né? O grande motor aqui, né, dessa recuperação certamente foram os setores mais intensivos em mão de obra,
que estão relacionados a serviços, né? Construção civil, bares, hotéis, restaurantes. À medida que essa linha laranja já cresceu muito, daqui para frente a gente também percebe que ela tende a crescer um pouquinho menos. Então percebam que, à medida que o tempo foi passando, as barrinhas azuis vão perdendo contribuição, mas 2023, né, foi marcado por um processo de aumento do poder de compra das famílias, né? O que a gente teve? Salário mínimo acima da inflação, desinflação do IPCA. Então, a inflação do IPCA rodava 12% em abril de 22, fechou ano passado em 4,6%. Né? E a gente enxerga, né, essas barrinhas laranjas ganhando relevância. Então, o varejista olha para esse negócio aqui, ele fala, olha o meu mix de produtos mudando. Né? Você tem menos famílias com novos empregos, mas quem tem emprego tem um poder de compra um pouco maior. Tá? Falar do passado é muito fácil, como é que a gente enxerga para o futuro? Tá? Acho que é importante ter na cabeça que o mercado de trabalho ele já está no seu melhor momento. Então, regra de bolso aqui para a gente entender, a gente estima no banco que uma taxa de desemprego abaixo de 9% já é pleno emprego no Brasil, então 7,8% é um mercado de trabalho bastante apertado. Isso pode ser um risco e uma oportunidade, né, bom para consumo, através do canal de renda, mas, ao mesmo tempo, essas pressões salariais representam um risco para a desinflação de serviços. Né? E, naturalmente, quanto mais pressionada a inflação de serviços, mais difícil vai ser, né, a queda dos juros lá na frente. Tá? Então, se a gente tem o emprego crescendo menos, e se a gente já teve uma desinflação acontecendo, o IPCA hoje está em 4,5%, a gente projeta 3,6 até o fim do ano, só 1 ponto de queda. Quem que vai sustentar um PIB de 2%? Então, qual que é o motor do consumo se o emprego não melhora tanto e se a desinflação já aconteceu? Né? E a resposta está aqui, é o crédito, né, pessoal? Então, a variável que estava faltando para você garantir aqui um ritmo de crescimento mais robusto é o mercado de crédito, como o Tupi comentou, né, a gente tem uma perspectiva já de melhora já acontecendo. Esses são dados públicos do Sistema Financeiro Nacional. Quando a gente olha as concessões, tanto crédito às famílias, né, pessoa física, o habitacional e mesmo crédito PJ, né, eles já dão sinais de recuperação. A inadimplência pessoa física já virou faz alguns meses, a inadimplência das empresas ainda não chegou, né, numa tendência de queda, ela está querendo virar, mas ainda eu acho muito cedo para declarar uma vitória, né, nesse quesito, mas de certa forma a gente já tem aqui, né, condições de perceber que o mercado de crédito bancário, assim como o mercado de capitais, ele está num melhor momento, e essa aqui é um fator aqui muito importante que vai compensar, né, a diminuição de tração, né, do fundamento do consumo, né, do mercado de trabalho e da renda. Tá? É natural que, para que esse crédito siga fluindo, a gente precisa de juros baixos, e para pensar nos juros, né, vamos olhar aqui para as projeções de inflação. Né, nós temos na conta 3,6% de IPCA esse ano, 3,5% no ano que vem. Se a gente for olhar criticamente esse número, tá, 3,5%, né, qual que é a meta de inflação do Banco Central? É 3%. Né? Então, por que o Itaú, a mediana dos economistas, né, projetam um IPCA ainda 50 pontos acima da meta, ou seja, uma desancoragem, né, dessas expectativas de inflação lá na frente? 2 fatores. Mercado de trabalho apertado, pressiona salários, dificulta a desinflação de serviços, então essa aqui é uma variável importante para se acompanhar. E segundo, claro, o fiscal. Quando você tem um fiscal ainda, né, com muitas incertezas, né, um fiscal que tem riscos ali para frente, certamente a combinação desses fatores podem impedir uma queda mais forte da taxa de juros. Tá? Então, hoje, a gente tem na conta uma taxa Selic chegando a 9,25% ao final desse ano, tá? E quem leu aí a ata, né, da reunião do Copom hoje de manhã deve ter se assustado, né? Porque teve um parágrafo ali, o parágrafo 23, o Banco Central, ele deixou muito condicional não só o ritmo das próximas reuniões,
mas o fim do ciclo de juros, né? Condicionar os dados. Então, ele falou o seguinte, olha, se essa inflação de serviços, não com essas palavras, tá, pessoal, mas ele diz o seguinte, se a inflação de serviços continuar surpreendendo para cima, e se a atividade se provar mais resiliente, tá, talvez o Banco Central ele não corte tanto assim. Então, existe até um risco desse 9,25 virar 9,5, tá bom? Então, e aqui uma regra de bolso importante para vocês, 9,25, apesar de ser um juro de um dígito, é muito, é pouco, tá? E o que a gente percebe, tá? A gente estima no banco que 8% de juro nominal é mais ou menos a taxa de equilíbrio para a economia brasileira, tá? Como que a gente chega nesse número? 4,5 é o juro real acadêmico. Se você soma a inflação ali de 3,5, mais ou menos 8%, então 9,25 ainda é um juro contracionista para a atividade. Então, se o fiscal surpreender para o lado positivo, a gente tem tranquilamente espaço de levar esses juros para 8. À medida que esse não é o nosso cenário base, a gente entende que esses juros restritivos seguirá sendo necessário daqui para frente. Tá? E aqui está, né, a ilustração do que eu acabei de falar. Como se fosse uma empresa, se você tem um resultado operacional negativo, né, nos próximos anos, num ambiente em que os juros ainda é alto, ou seja, o serviço da dívida machuca, é natural que essa relação de endividamento ela seja crescente ao longo do tempo, né? E aqui, apesar do fiscal, a gente percebe, né, que a nossa taxa de câmbio está muito bem comportada, tá? Não vou entrar nos detalhes desse gráfico aqui, mas a linha preta, pessoal, é o dólar no mundo e a linha laranja é o real contra o dólar bilateral. O que esse gráfico nos mostra? Tá? Se eu fosse fazer um modelo de câmbio só baseado no dólar global, ou seja, olhando só para a linha preta, se eu fosse fazer um modelo univariado, esse modelo falaria que eu deveria ter um câmbio a R$ 5,50 por dólar. Né? E por que a nossa taxa de câmbio, apesar dos riscos fiscais, ela está ali nos seus 4,98, 4,97? É porque o Brasil tem muitos atenuantes. Tá? Um deles, balança comercial, agronegócio ajudou muito ano passado, a gente entregou ali 100 bilhões de dólares, né, de superávit comercial, e o risco país também está caindo. Tá? Estou acabando aqui, mas quem lembra daquele filme The Big Short, A Grande Aposta, né, justamente ali da crise financeira de 2008, esse risco país no Brasil, pós-pandemia, ele vem cedendo, e uma ilustração para a gente concluir aqui, que é bem consistente com essa ideia, é o seguinte: a agência de rating S&P no final de 2023, ela subiu nosso rating de BB- para BB, 2 degraus ainda do desejável, né, do investment grade, mas ela disse o seguinte: apesar do desafio fiscal, o Brasil segue fazendo reformas estruturantes desde 2016. Né? Então, eu listo aqui para vocês as principais reformas: trabalhista, previdenciária, os marcos regulatórios diversos. Um que chama muito a minha atenção é o marco, né, do saneamento. Para você cumprir as metas de universalização, né, você precisa de muito dinheiro. Então, o nosso pipeline ali do Project Finance está cheio de projetos para cumprir essas metas. Naturalmente, a reforma tributária foi a última reforma, né, da nossa lista. Vão ser 10 anos de transição, né, em que a vida de todo CFO, né, de todo empresário, ela vai ficar até mais difícil, né, mas a gente entende que lá na frente o efeito líquido, né, no quesito redução de complexidade tributária, de ganho de PIB potencial, ele possa valer a pena. E aqui, pessoal, o resumo, tá, de tudo que eu falei para vocês. A gente ainda tem um câmbio abaixo de 5, 4,90, reconhecendo que os atenuantes, balança comercial superavitária, risco país minimamente comportado, agenda de reforma contribui para isso, sustentaria um câmbio mais apreciado. Quais são os riscos? Dólar forte, seja por juros, seja por eleição americana, e também riscos fiscais. Né? Então, é daí que a gente tem um juros que, na nossa opinião, ainda é contracionista. Né? Enquanto esse resultado fiscal não se estabiliza, a gente não tem espaço, nesse momento, né, para acreditar que a taxa Selic baixe além desses níveis projetados. Tá bom? Vou parar por aqui, estourei um pouquinho o meu tempo. Obrigado mais uma vez. Se alguém tiver pergunta, eu fico à disposição.
Bom, eu não sei vocês, mas eu gostei muito da apresentação do Itaú. Eu acendo uma vela todo dia para o Xi Jinping, que é o presidente da China, não fazer besteira. Agora eu vou acender uma vela para você também, viu, André? Então, obrigado. Uma salva de palmas. Bom, pessoal, mais uma notícia. Eu não posso falar o nome, não fui autorizado a falar o nome. Uma das 4 Big Four que tem duas letras, né? Não posso falar o nome, qual é? Nos procurou com um projeto muito especial, liderado pela Ângela, de mentoria para mulheres. Então, daqui a pouco, a gente está, segundo semestre, está lançando esse projeto. A Ângela até já nomeou, né, Ângela? Como é que chama? Empowering. Então, é um projeto que vai ter no IBF, que vai ser muito positivo. Por favor, Ângela, receba nossos aplausos, levante, receba nossos aplausos. Está aí, muito positivo. E Cacheta, vem cá. Ô, gente, o Cacheta foi meu professor na Fundação Dom Cabral, mas eu descobri que o Cacheta foi professor de todo mundo. Eu falei, Cacheta, não é possível. Você começou a dar aula, pinta cabelo, ou começou a dar aula com 15 anos. Né? O Cacheta foi meu professor de inteligência de mercados, e fera, e estou muito feliz de estar aqui com você aqui, e para você falar a sua percepção, circula por várias empresas, a gente vai ter uma outra visão agora. Então, o palco é seu, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. Muita alegria e responsabilidade, né? Ótima apresentação do Tupi, do André. E aí a gente vai descendo um pouquinho, né? Vou trazer agora uma síntese, né? Falar um pouco da economia de Minas, e os desafios para as nossas empresas, né? E abrir um pouquinho mais o leque nas questões de estratégia, de governança. Né? Circulo bastante, implementando essa estrutura toda. Né? E a gente sabe que a prosperidade vem sempre e é avisada sempre no caixa. Né? Frase célebre nossa é: a empresa prospera no caixa e a empresa quebra no caixa. É certeiro. Então, já acompanho bastante tempo essa estrutura. Sou há quase 30 anos, venho nessa estrada. Hoje, estou numa empresa de consultoria, tenho 22 consultores associados que trabalham comigo, muita honra aí nessa jornada, como professor também, professor convidado, de várias escolas de negócio, da Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Já tenho aí no meu algoritmo, desde de grandes projetos em multinacionais até startups, aqui de Minas, fora de Minas, 2 livros publicados, tanto na parte de gestão e governança. Sou especialista em empresas de pequeno e médio porte, empresas de gestão familiar. Então, estou aí sempre estudando, trabalhando, contribuindo, e eu amo aprender e eu amo contribuir. Quem quiser contribuir, eu falo, gente que quer aprender, me dá alegria. Gente que me procura, me dá alegria, é amor mesmo. Quem ama estudar, aprender, contribuir, entende o que eu estou falando. É uma questão de vida, de essência. Então, nessa estratégia aí, nessa vida, a gente vai avançando, fazendo amigos. Quero parabenizar aí o Júlio, que sempre abre as portas, um cara aí que eu tenho a alegria aí que o destino nos uniu novamente, no IBF, todo mundo que está aqui apoiando. Então, vamos falar um pouquinho da nossa estrutura Minas Gerais. Vamos descer um pouquinho aqui para Minas, a síntese dos principais temas que dizem respeito agora à nossa economia. Então, falando um pouquinho de 2023. Nossa economia superou a economia do Brasil. Minas tem esse aspecto interessante. Minas, quando o Brasil vai bem, Minas vai um pouquinho melhor. E quando o Brasil vai mal, Minas vai um pouquinho pior.
esse é o nosso resultado. Então, nós encerramos 2023 com um crescimento de 3,1%, resultado superior ao de Minas. Todos os nossos setores apresentaram resultado positivo. Nosso PIB ficou em 1,03 trilhão no ano. Agropecuário, grande destaque, com elevação de 11,5%, principalmente pela safra de grãos. Depois nós vamos fazer a síntese num quadro. Resumo. A indústria contribuiu para esse resultado do PIB, com também um pouquinho melhor, né, em relação ao Brasil, crescendo 13,1% no Estado, ao passo que no nosso país cresceu 1,6%, segmento de energia e saneamento crescendo 8,7%, setor extrativo 7,6%, impulsionado principalmente pelo nosso carro-chefe aí do minério de ferro, indústria extrativa, né? O André anteriormente falou sobre a nossa indústria extrativa. Segmento de transformação avançou 1,2%, superior ao país, Brasil com menos 1,6%, e construção apresentou retração de 0,5%, muito próximo ao Brasil, impactado, né, pelo freio das nossas altas taxas de juros. Setor de serviço avançou 2,2%, com destaque para o desempenho do subsetor de transportes. Então, nossa estrutura, 3,1%, 2,9% Brasil, agropecuária fechando ali um pouquinho menor, indústria no total superior, extrativa um pouquinho abaixo, transformação superior, energia e saneamento acima, par e passo, menos meio, serviços ali quase empatado. Então, essa foi a nossa estrutura de síntese comparado com o Brasil. Principais sínteses agora para 2024, o que nós estamos esperando, né? Sempre aí fazendo a fonte dessa estrutura, Fundação João Pinheiro, IBGE, dados da FIENG. Em 2024, redução da safra agrícola em razão do menor volume de chuvas, então nós vamos ter, né, a questão do El Niño, as questões climáticas vão nos impactar também, consequentemente, menor estímulo para atividade relacionada também à agropecuária e aos transportes, né, o impacto como um todo, Impacto Brasil, nós vamos sentir fortemente essa estrutura aqui também no nosso estado. Indústria, crescimento moderado, com recuperação do segmento da construção e novo avanço do segmento extrativo, embora menos expressivo do que em 2023. Então, vamos ter um crescimento menor do que observado no ano passado. Mercado de trabalho ainda aquecido e as transferências de renda seguirão estimulando o consumo das famílias por bens e serviços, mas limitados pela alta da inadimplência, né? No cenário seguinte, nós vamos ver que o cenário ainda é preocupante, né? Nós estamos com a inadimplência muito alta, tanto das famílias quanto das empresas, então isso ainda é uma trava para os gastos. O novo PAC investirá quase 122 bilhões em projetos de infraestrutura no nosso estado, estando assim distribuído. 147 bilhões no setor de energia, rodovias 33 bilhões, então a duplicação da nossa BR-381, né, antiga, a reivindicação nossa vai sair, né, eu acender vela também, né, para não voltar para trás. Ferrovias 28,3 bilhões, conectividade 3,2 bilhões, cidades sustentáveis 1 bilhão e meio, aeroporto 779 milhões, saúde 715 milhões, educação e ciência 668 milhões, saneamento 381 milhões, infraestrutura social 240 milhões, hidrovias 10,9 milhões. Outro aspecto positivo, que a nossa dívida do Estado, muito grande, enfim, né, o governo estadual está fazendo acordo com o governo federal para que ela seja equacionada, demonstrando muita boa vontade de parte a parte, né? Então, nós estamos aí encaminhando para o equacionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com o governo federal a contento. Então, várias frentes que estavam travando, inclusive a negociação do nosso Estado com grandes investidores internacionais que querem trazer fortes investimentos para Minas e condicionando isso a equacionamento dessa dívida
com o poder federal, né, com o poder público federal, agora parece que nós vamos conseguir ter o equacionamento dessa estrutura. E o crescimento com isso, estimado do PIB de Minas para 2024 em 2,2%. Situação atual, né, esse já entrando na parte de alerta para as empresas, descendo, né, um pouco nessa estrutura, para a nossa microeconomia, para a questão empresarial. Pedido de recuperação judicial aumentou 64% em fevereiro, comparado ao mesmo período de 2022. Então, esse é um alerta que nós estamos fazendo para as empresas. Né? A situação está melhorando, mas a estrutura ainda é de alerta. Né? Nós estamos ainda numa situação que não nos gera conforto. Né? Então, é um alerta às empresas que nós estamos fazendo aqui. Os juros reais no nosso país ainda estão altos. Aqui no Brasil, juro real de 5,9%, nós só estamos perdendo para o México, com 7,46%. Nosso juro real estimado, ainda maior que o da Rússia, 5,87%, e da Colômbia, 5,85%. Então, tem que tomar cuidado, porque nós estamos ainda aquele doente convalescente, né, dando os primeiros passos. Então, alerta, vamos com cautela. Cenário de inadimplência no nosso país continua preocupante, aumento de 2,79% em fevereiro, comparado ao mesmo período de 2023. Fevereiro de 2023, somos 66,6 milhões de pessoas no nosso país inadimplentes. Inadimplência das empresas aumentou 4% em janeiro de 2024, comparado ao mesmo janeiro de 2023. 6,7 milhões de empresas em inadimplência. Serviços. Se a gente for pegar, estratificar, quais setores essas empresas estão inadimplentes, são 54,9% em serviços, comércio 36,4%, indústria 7,5%. Nossa taxa de investimento no Brasil continua muito baixa. É a menor desde 2019. Se a gente pegar uma taxa, essa mesma taxa, e pegar um período maior, a nossa taxa de 16%, 16,5% do PIB, ela está muito próxima da nossa taxa de investimento perto da década de 70. Né? Sendo que o ideal é a gente ter uma taxa de crescimento em torno de 20%. 20%. Nós estamos com taxa de 16,5%. Muito baixa. Muito ruim. Então, precisamos ter cautela e fazer todos os esforços para a gente destravar, investir mais para o nosso país fazer esse crescimento sustentado. Né? Crescimento não de galinha, aquele crescimento que fica indo e voltando, caindo, crescimento robusto, sustentado. Pesquisas indicam receio das famílias em aumentar o consumo e fazer nova dívida. Não precisa nem explicar por quê. Né? Não precisa nem explicar por quê. O índice de confiança empresarial caiu 0,7 ponto em fevereiro ante janeiro. Primeira queda em 9 meses, esse índice é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, eu particularmente sempre acompanho esse índice. Previsões, em função de previsões menos otimistas para a evolução da demanda nos próximos meses, especialmente nos setores de comércio e de serviços. Né? Então, assim, nós estamos melhorando, mas é bom ficarmos alertas. Com base nisso, eu trouxe uma estrutura, que é o radar, que nós estamos, eu tenho vários projetos de consultoria, de reestruturação de empresas, de profissionalização da gestão das empresas, conselhos consultivos, conselhos de administração. O que nós estamos discutindo e trazendo de forma objetiva e clara para as empresas? É o que eu trouxe aqui como recomendação objetiva para todos nós, levarmos para as nossas empresas. Tenha uma estratégia clara e envolva todos na implementação. Então, não adianta ter só uma estratégia e ficar olhando para ela. É um erro muito comum das empresas. A estratégia não é enfeite, gente. A estratégia não é um material que a gente faz e deixa lá guardado. Faça o acompanhamento da execução e pequenos ajustes trimestralmente. Trimestralmente. Porque a estratégia coloca o foco, eu falo, não é só foco de dinheiro, é foco de intensidade, é foco de energia, é foco de clareza. E aí um empresário, certa vez, me perguntou assim, poxa, Cacheta, a gente está colocando aqui a estratégia, mas depois a gente vai mudar as coisas. Exato, mas a gente sabe onde mudar. A gente sabe o que não está dando certo. A gente sabe flexibilizar onde pode ser flexibilizado. Então,
prioridade. A gente tem um plano estratégico direcionado, ele falou, mas está na minha cabeça. O problema é que você não está em todo lugar, o problema é que a sua cabeça não está em todo mundo. Então, a gente tem que tirar o que está na sua cabeça, discutir, organizar, demonstrar, criar os contratos de resultados para as áreas. Chama seu gerente aqui e pergunta, vamos chamar todos os seus gestores aqui e perguntar para eles o que é prioritário para decidir na empresa. Nós vamos discutir que tem várias empresas, por isso que eles ficam brigando um com o outro. Por isso que a empresa fica desalinhada. Por isso que as questões ficam desencontradas. E quando esses diretores são irmãos de sangue? Complicou nessa estrutura. Então, ter clara a estratégia, mesmo que a gente tenha que fazer esses ajustes. Não na estratégia toda, mas em alguns planos estratégicos, nessa estrutura. Então, é muito importante ela estar registrada, ela estar organizada, sem complicação, simples, objetiva, clara, porque vai bater no caixa. No fim, sempre bate no caixa, gente. Sempre bate no caixa, para o bem e para o mal. Outro ponto importante que nós estamos trabalhando nas nossas empresas, nos nossos conselhos consultivos, na nossa governança, na nossa gestão. Esmere no aumento da margem de contribuição por produto e serviço. O Tupi falou isso aqui, eu adorei quando ele falou lá no inicinho, das margens de contribuição, que chama a pessoa e fala assim, seu produto não está dando o que você está pensando que está dando. Porque você está gastando muito mais do que você está gastando. O Tupi falou isso aqui. É exatamente isso. Certa vez uma gestora de marketing falou assim, mas Carlos, eu não preciso de entender essas coisas de custo, de finanças. Eu falei, mas é claro que você precisa, por isso que você está perdendo todos os projetos que você defende lá na comissão de orçamento. Eu trabalhei na Telemix Celular. Aí o que eles faziam? Em 2004, eu era responsável pela área de inteligência de mercado da Telemix Celular. Eu, como economista, da diretoria de marketing e vendas. Eu era economista, responsável pela área de inteligência de mercado, diretoria de marketing e vendas. E aí, o que eles começaram a fazer para a gente perder nas discussões de orçamento? Marcava as reuniões de orçamento no mesmo horário, porque aí eu não conseguia participar de todas, a gente começou a perder tudo, que eu só conseguia em uma. Aí falei com o diretor, o que ele falou? Matricula os 82 colaboradores para fazer fundamentos de finanças. Lá fomos nós estudar fundamento de finanças, aí nós começamos a ganhar as discussões do orçamento. Isso, nós temos que... Por quê? No fundo vai bater aonde? No caixa. É o que nós estamos discutindo aqui. Vamos fazer lá no IBEF. Aí o IBEF escolhe onde vai mandar a gente. Metas agressivas de vendas, finalísticas e indutoras também. Treinamentos constantes. Porque não dá para conceber uma empresa sem metas de vendas. Vender mais para os clientes que nós já temos, para aumentar as vendas, recuperar os clientes que nós perdemos e trazer receita de novos clientes. Agora, não é só a venda final, as indutoras também. Quantidades de reuniões, quantidades de leads gerados, as que induzem a venda final também. Então, tem empresa que só tem a venda final. Não, tem que ter a meta indutora. E cobrar. E cobrar. E cobrar de novo. Agora, tem que apoiar todo mundo. E treinamento. Treinamento. E treinamento. Porque se você não treina, se você não capacita, você não vai conseguir abstrair o melhor daquele time. Se eu consigo aumentar minha taxa de conversão com a mesma equipe, a cada 10 esforços, a cada 10 reuniões, eu faço 4, 5 conversões, eu não preciso de aumentar time. Eu dobro minha venda com o mesmo time, com a mesma estrutura. Capacitação é investimento na veia. Responde no caixa. Impacta no caixa. É o mais barato em termos de ROI, é o mais barato investimento para a empresa. Nós já provamos isso lá fazendo conta, é o mais barato capacitação. Nós já fizemos conta disso. Identifique quais itens e fornecedores mais contribuem para pressionar suas margens para ações proativas de contenção, negociação e ajustes preventivos dos orçamentos.
item por item, em todas as áreas, em todas os inputs no DRE, e ensina isso para cada gestor. Item por item, tema a tema. Metas nas negociações com fornecedores, sempre separando básicos e estratégicos. Perceba, não é só a área financeira que vai fazer isso, porque isso é obrigação da área financeira. São todos os gestores, como uma cultura. Porque se cada um tem ações de proteção do caixa como uma cultura, não é só um esforço, eu falo, isso não é um papel da área financeira somente, isso é um papel de cada gestor, são várias frentes protegendo, defendendo o caixa, são várias frentes entendendo por que isso é importante. Aí a gente transforma isso como cultura da empresa. Né? São esses itens que trazem a saúde financeira, mas não como área, como empresa. Reforça a cultura que entende e valoriza a importância do caixa e abomina o desperdício, nas mínimas coisas. Inclusive trabalhando com a área de gente e gestão, com a área de gente e cultura, criando campanhas. Criando campanhas. Em 2010, eu participei, lá, ainda era Fiat Chrysler, do chamado Projeto Competitividade. Projeto Competitividade. Nossa meta era economizar 100 milhões de reais depois da crise do subprime. Precisou vir uma crise para várias empresas fazerem isso aqui. Uma crise do subprime. 2010, Projeto Competitividade. Então, cada gestor, junto com essas equipes, tinha que dar ideias para reduzir custo e despesa. E eles ganhavam prêmios. A gente criou uma plataforma interna lá, uma intranet, onde o cara colocava as ideias dele, punha o nome, e as ideias eram levadas para um comitê, e a gente avaliava, e aí implementava as ideias, e economizava. Fizemos 152 milhões de reais em economia naquele ano. Mas precisou vir uma crise. O que eu estou falando é, não precisa vir crise. Isso tem que estar na nossa cultura. Eu lembro até que eu mandei, o rapaz colocou uma ideia lá, e aí ele deixou sem nome, aí eu pus o meu nome, ele falou, não, Cacheta, você pôs seu nome na minha ideia, e se eu ganhar, eu sei que vai ganhar o prêmio. Eu falei, é verdade, sem querer, muda aí, é o fulano. Ele achou que eu estava roubando a ideia dele, mas eu não estava, não, eu que confundi mesmo. Ele ficou bravo comigo lá. Não, foi ele que deu, está errado, muda aí, tira o meu nome. Pois é, a coisa os caras estavam levando a sério, e levamos mesmo, fizemos 152 milhões de economia. Não precisa ter crise, gente. Isso está na nossa cultura. Não precisa ser indústria, serviço. Okay? Serviço. Qualquer negócio. Implemente o comitê de custos e despesas, envolvendo todos os gestores. Uma vez por trimestre, nós vamos reunir. De novo, isso não é papel só do financeiro. Todos os gestores têm que se reunir e ele vai prestar conta dos orçamentos deles, ele vai prestar conta do que ele fez, do que ele economizou para a empresa. Comitê de custos e despesas. Em processos de turnaround, de reestruturação de empresas, essa é a primeira coisa que a gente faz. Reduzir custo e despesa, prestar conta do alfinete a um contrato espacial para levar homem para outro planeta, os gestores prestam conta. Muda de figura. Comitê de custo e despesa. Use a tecnologia, inteligência artificial para ganhos de eficiência, tomada de decisão e gestão. Acoplar a tecnologia em tudo para esses controles, hoje, está fácil. ChatGPT e as tecnologias, $20 por mês o ChatGPT. Ele te ajuda a organizar tudo. Agora, em fevereiro, o Google demitiu 30 mil pessoas. Ai, que maldade! Não, gente, são os tempos. São os tempos. Essas pessoas foram, algumas vezes, realocadas para outros setores. A questão é, a tecnologia está nos permitindo trabalhar com máxima eficiência, com máxima estrutura. Nós temos que entender, temos que acoplar para que a gente seja muito eficiente, pense melhor, decida melhor e economize nas nossas decisões. Inclua o item esforço e contribuições para o caixa como avaliação para o bônus de todos os executivos. E avalie ele na ponta. Os bonificáveis têm que contribuir para isso aqui. Ah, mas ele é da área X. Todos, 100%.
e avalia ele. E avalia ele. E, por fim, lembre-se, na abordagem ESG, lembre-se que se não existir saúde econômico-financeira, todos os 3 pilares ficam seriamente comprometidos. Não tem ESG sem saúde econômico-financeira. Não existe ESG sem saúde econômico-financeira. Nenhuma empresa se prejudica, se endivida para se comprometer com responsabilidade ambiental, social. Então, é condição sine qua non estarmos bem em governança, em gestão, econômico-financeiramente, para que tudo flua saudável, como tem que ser. Eu sou o maior defensor de sustentabilidade, por isso que a nossa governança, gestão e o caixa tem que estar bem. Eu sou o maior defensor. Eu sou consultor da Way Carbon. Empresa referência no Brasil, nisso tudo. Sou consultor da Way Carbon. Tenho a honra de estar sentado lá, no planejamento estratégico. Então, esses são os pontos que eu gostaria de trazer e abrir para o nosso debate. Muito obrigado a todos pela noite. Cumpri meu tempo. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, encerramos mais uma noite, mas eu gostaria de chamar o presidente do Conselho do IBF, Laurindo. Nós temos sorteio, viu, Júlio? Temos sorteio dos livros. Pois é, mas, Laurindo, então participa comigo aqui para fazer o encerramento do IBF. Parabéns a todos, espero que vocês tenham saído aqui um pouquinho melhores. E como é que vocês querem fazer o sorteio? Ele vai colocar a roleta no curso. Aqui o primeiro sorteio são os 2 volumes do Experience juntos. Gente, para quem não conhece, o IBF tem 2 livros. São Reconhecimento das Mulheres em Finanças. Então, aqui está 2 livros com os depoimentos delas em finanças. Fizemos, e agora, esse ano, está saindo o 3º livro dos homens e das mulheres. Porque os homens falaram comigo assim, mas por que só as mulheres? Né? Então, os homens e as mulheres. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui? Vai girar a roleta? Não. Eu não fiquei rico com o meu livro. Você ficou, não vou sortear o meu, não? Alexandre Figueira, tá aí? Figueiredo, tá aí? Aí, ó, salva de palmas. Gente, eu tô no IBF já tem um tempão e nunca ganhou nada. Primeira vez. Parabéns. Os dois. É o par. Então tá bom. Cacheta, vem cá. Você que vai entregar. Rodrigo Yamashita, tá aí? Aí, ó. Não, gente, para tudo. Ele é da BAMAC? Não vou abrir uma exceção, hein? Cá, rapaz. Você vai ficar o melhor de todos. Muito obrigado. Você é presidente. Mais um. Roda a roleta. Vamos lá. Gente, eu tô quase pedindo auditoria dessa roleta, viu? Vamos lá, de novo.
Não, não. Eu vou pedir uma auditoria dessa roleta aí. Aí, ó. Rodrigo Pereira, tá aí? Pera aí, para aí. Rodrigo Simões, tá aí? Rodrigo, vem cá. Aí, ó. Olha lá, Cacheta. Mais um. Não, eu vou entregar depois. Não. Gabriela Morim. Tá aí? Então, pera aí. Close, please. Gabriela Teixeira, tá aí? Aê! Tá, vou chamar. Agora eu queria chamar aqui na frente, Cacheta, pode ficar, André. Márcio, vai lá, na frente. Uma salva de palmas para eles. Eu queria chamar aqui para entregar um kit do IBF Maiara, para entregar um kit do IBF para eles, por favor. Gostaria de chamar Raquel Nunan para entregar um kit do IBF e gostaria de chamar Juliano para entregar um kit do IBF, por favor. Gerson, por favor, tem problema. Arrumaram o kit para você também, Gerson. Carrara, por favor, vem entregar aqui. E a Carrara entrega para o Gerson. Carrara entrega para o Gerson. E é uma lembrancinha da Porsche, tá certo? Gente, uma salva de palmas, foi eles que fizeram os eventos. Obrigado.